Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos. Domingo, dia 21 de janeiro de 2024, nosso encontro. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós temos o nosso encontro, o nosso Evangelho no Lar. Aos domingos, às 20 horas, nós abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, nos reunimos em nome do Cristo para fazermos esse momento espiritual. E nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois através dos nossos canais, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se abraçados, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. Boa noite, Rita, seja muito bem-vinda. José Roberto Araújo, família Araújo é uma família tão querida, Dona Adélia, e essa família tão especial que está sempre conosco. Mas, amigos, nós vamos, aproveitando esse momento, enquanto os amigos vão chegando, para lembrarmos a importância do Evangelho no lar, para aqueles que estão aqui conosco, para aqueles que vão nos assistir depois, às vezes até pela primeira vez, mas aproveitamos para lembrar que hoje o Roberto não pôde comparecer nesse encontro, mas ele está aqui próximo, vibrando junto conosco, está bem, mandando um abraço para todos. E nós vamos lembrando, então, a importância do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um momento quando nós nos conectamos aos emissários divinos que, em nome do Cristo, vem estar conosco. É um momento que nós envolvemos os nossos lares com essa vibração de proteção, de paz, mas também envolvemos aqueles que estão à nossa volta. Os próprios benfeitores falam isso. Se nós moramos num prédio de apartamentos, quando nós fazemos o Evangelho, todo o prédio é beneficiado. Se nós moramos numa casa, num condomínio de casas, todos aqueles à nossa volta serão beneficiados, porque essas vibrações elas se expandem. Nós nos reunimos e elas dão a volta ao planeta. Então, é muito importante fazermos o Evangelho em nosso próprio benefício e em benefício da humanidade. Se todos nós, no nosso planeta Terra, nos reuníssemos para orarmos, para agradecer, para pedir humildemente, com certeza, já não teríamos mais tantas dores, tantos sofrimentos como nós observamos ainda na atualidade. Tirarmos um dia da semana, antes, porque hoje é tudo muito acelerado. Quando nós começamos a fazer o Evangelho no lar, nós levávamos cerca de 1 hora, às vezes mais. Agora eles recomendam que seja um tempo menor, porque as pessoas vivem sempre com tantos compromissos que se nós falarmos, é 1 hora, 1 hora e meia para fazer o Evangelho, muitos vão dizer, mas eu não tenho tempo. Então nós podemos fazer de uma forma mais abreviada, mas nunca deixarmos de fazer, convidarmos os familiares, quem tem criança, convidar as crianças, preparar um evangelho adequado à idade infantil. E hoje nós temos o benefício da internet, que tem muito material rico, material espírita, próprio para evangelização infantil. E com isso nós vamos envolvendo as nossas crianças desde pequenininhas. Isso é muito importante. Boa noite, Suzy Giovannoni, seja muito bem-vinda. Boa noite, Geraldo Rodrigues, que bom você aqui conosco. Mas nós vamos lembrando também aqueles que desejarem, coloquem agora o seu copinho ou a sua garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada e nós vamos também, ao final, receber o passe magnético espiritual, essa energia de amor que nos será oferecida pelos benfeitores amigos. Mas vamos iniciando o nosso evangelho, enquanto os amigos vão chegando,
mas o nosso compromisso é às 20 horas, domingo, 20 horas, então vamos iniciar aqui com o livro Vinha de Luz, através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 136. A mensagem 136, ela tem o título Filhos, e é uma passagem de uma carta de Paulo, do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículos 1. E Emmanuel comenta: se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. A mensagem 136 do livro Vinha de Luz é dirigida aos filhos. É uma passagem de Paulo se dirigindo aos filhos, orientando aos filhos que devam ser obedientes, e Emmanuel vai comentando sobre essa necessidade para que mais tarde os filhos não precisem voltar ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Continua Emmanuel: os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Vejam que Emmanuel coloca: mesmo quando os pais se perdem pelo meio do caminho, os filhos nunca devem abandoná-los. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime, por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem, porque nós sabemos que não estamos reunidos por acaso. Em geral, os pais vêm para cuidar dos filhos, mas pode também ser necessário que os filhos é que deem o exemplo, que orientem, que dê a mão para erguer os pais. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã. Repetindo, não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior, que não fruirá
a felicidade doméstica. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 136. Filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículos 1. E nós vamos iniciar o nosso evangelho, agradecendo ao Senhor da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo Jesus. E nós rogamos, Senhor, cuida das nossas vidas, nos auxilia na nossa caminhada, para que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. Esteja sempre conosco e por tudo nós só podemos agradecer. Se conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Boa noite, Tacimara. Boa noite, Ilzinha Porto. Boa noite, Sueli Aparecida. Marli Oliveira. Que bom, Marli, aqui conosco nesse domingo. Cumprimentando esses amigos, essas amigas que estão conosco, aqueles que vão nos assistir depois, que por algum motivo não tiveram oportunidade de estar aqui agora, aqueles que às vezes vão nos assistir pela primeira vez, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, não sabemos. Mas nós vamos lembrando aqueles que estão aqui e que estão habituados a sempre nos acompanhar, eu e o Roberto. O Roberto hoje não pôde estar nesse momento aqui conosco. Encaminho um abraço muito fraterno, muito carinhoso para todos vocês e, com certeza, no próximo domingo estaremos juntos. Então, lembrando, hoje, 21 de janeiro de 2024, nós estamos fazendo o nosso Evangelho no Lar em sequência. Nós terminamos o Evangelho, começamos novamente desde a introdução. E nós estamos no capítulo 4. As pessoas que fazem o Evangelho sorteando uma página, mas nós estamos fazendo nessa sequência. Então, nós estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o título do capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós estamos vendo o tema ressurreição e reencarnação. O tema ressurreição e reencarnação, ele começou no item 4, capítulo 4, item 4. Quem não teve a oportunidade de acompanhar, entrem depois lá no nosso canal do YouTube, na playlist Evangelho no Lar, e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar todos esses encontros passados. Hoje nós vamos ver o capítulo 4, o item 14 e o item 15. Allan Kardec, ele selecionou para esse item, é interessante, porque de vez em quando eu gosto de lembrar, porque quem já nos acompanha, quem já é espírita, sabe, mas aqueles que, às vezes, pela primeira vez, foram intuídos a ouvir a nossa mensagem. Allan Kardec, ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, selecionando passagens do Antigo e do Novo Testamento. Fez os comentários, os próprios comentários, e tem também os comentários dos Espíritos, que se chamam as Instruções dos Espíritos. Boa noite, Niva de Ziaduque, seja muito bem-vinda. Então, aqui nesse encontro, aqui nessa passagem, Kardec selecionou uma passagem do Antigo Testamento. É uma passagem que se encontra em Jó, no capítulo 14, versículos 10 a 14. Jó, só para a gente lembrar, Jó, ele foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz.
Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. E o Jó, a história de Jó, eu acredito que a maioria já ouviu falar de Jó. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, e ela está registrada no Antigo Testamento, ou na Bíblia hebraica. E lá no Antigo Testamento, no livro de Jó. Então, ele tem os textos referentes a Jó, está lá no livro de Jó. Então, inclusive, dentro de toda essa história de Jó, de tudo que ele passou, ele que era um homem rico, o Senhor, isso tudo nós precisamos interpretar de uma forma simbólica, mas o Senhor, Deus, permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo que possuía. Então, Satanás, ele podia mexer em tudo que pertencia a Jó, exceto tirar a vida de Jó. E foi o que Satanás fez. Então, Satanás foi tirando tudo, toda a riqueza, foi tirando a família, foi tirando tudo de Jó. E Jó relata todo esse sofrimento, tudo que ele passou, mas ele não perdeu a confiança em Deus. É muito bonito quando nós vemos essa história de Jó, ela nos serve como um aprendizado para as nossas vidas. E nessa passagem, lá do livro de Jó, no capítulo 14, o próprio Jó vem relatando, comentando, dizendo o seu sentimento. Ele se pronuncia da seguinte forma: vejam, Kardec, ele selecionou 3 traduções para mostrar que nessas 3 traduções, esse tema de ressurreição, reencarnação, estavam ali contidos. Então, nós vamos ver agora a tradução de Saci. Não é o nosso Saci aqui do Brasil, não. O nome dele, eu acho que é Saci ou Saci. Tradução de Le Maistre de Saci, ou Saci, porque é com Y no final, Saci. Então, eu acho que ou é Saci ou é Saci, não importa muito, o importante é a tradução. Então, vamos à tradução. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Veja o questionamento de Jó. Jó diz: o homem morreu, o corpo foi consumido, separou-se do corpo o espírito, o que é feito? Aí prossegue ele, fazendo outro questionamento. Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Vejam 2 questionamentos interessantes. Primeiro, o homem morreu, o corpo pereceu, foi consumido, mas o que foi feito do espírito? Poderia o homem reviver novamente? E aí ele coloca: nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Qual o significado aqui de mutação que a gente poderia entender? A minha alteração, a minha modificação. Então, ele espera nessa luta que ele passe por um processo de transformação. E prossegue. Então, agora, na tradução protestante, que Kardec seleciona, vem dizendo: quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Vocês estão prestando atenção. A tradução
de Sassi, o Saci, vem falando mais ou menos a mesma coisa, questionando. O homem morreu. Nós estamos vendo que, refletindo e com relação à reencarnação, à ressurreição. Nós já vimos que a ressurreição ela não é possível da forma como muitos irmãos de outras crenças acreditam. Acredito que aquele corpo que foi consumido voltaria novamente à vida. Imagine um corpo que vira pó. Então, não é o corpo que ressurge. O que ressurge é o espírito. O espírito é que volta novamente. O questionamento de Jó, traduzido por Saci: o homem morreu, separou o espírito. Esse homem pode reviver de novo? Eu me encontro numa guerra todos os dias da minha vida. Eu espero que chegue a minha mutação. Eu espero que chegue essa transformação. Já não aguento mais tanto sofrimento. Lá na tradução protestante de Osterwald, praticamente a mesma coisa. Quando o homem morre, perde toda a sua força. Expira, o corpo é consumido. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate. No outro fala da minha vida, mas a vida é um combate diário. A vida é um desafio diário. Então, nessa tradução protestante, esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação, até que venha alguma transformação, alguma alteração, alguma modificação. E aí a versão da igreja grega, vejam a versão da igreja grega, que Kardec também seleciona e traz para o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o homem está morto, vive sempre. Veja que interessante, parece uma coisa sem sentido, né? Ora, se o homem está morto, vive sempre. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Jó, lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, de uma forma muito clara, ele aqui está falando o quê? Da possibilidade do espírito voltar. Está falando o quê? Da reencarnação. Eles não usam essa palavra, mas está muito claro. E Kardec agora vai trazer os seus comentários, dizendo, nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Porque também até é interessante, porque poderia a pessoa voltar, encarnar uma vez só, mas aqui ele afirma bem categórico que não é uma vez só que a gente volta. Nós podemos voltar várias e várias vezes. Então, seria o quê? O princípio da pluralidade das existências. Não é somente uma, são várias. E aqui, nessas três versões, está claramente expresso isso. E prossegue o nosso codificador. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. É interessante porque alguns quiseram alegar que Jó estava se referindo ao batismo, a partir do momento que a pessoa mergulhou nas águas, ele renasceu, seria isso. Mas Kardec coloca, ele não está falando sobre isso, porque na época do Jó não existia esse mergulho nas águas, não existia esse batismo, então Jó não conhecia isso. Ele não poderia estar se referindo a isso, a ser mergulhado nas águas. Tanto que João, o Batista, porque João, o
mergulhador mergulhava as pessoas na água de uma forma simbólica. Quando ele saísse da água, ele saía renovado, era um novo homem, era uma pessoa com novos propósitos. Mas Jó, não, que nós também não sabemos muito bem a época que Jó viveu, mas ele ainda não conhecia, não existia ainda esse mergulho das águas. Posteriormente, a Igreja Católica, muito posteriormente, criou aquele batismo das crianças de uma forma mais simples, que aí joga uma água na testa da criança. Mas João, o Batista, ele mergulhava as pessoas no rio para que as pessoas saíssem dali purificadas. Tudo isso de uma maneira simbólica, porque nós sabemos que realmente a nossa transformação ela se opera de dentro para fora. Não seria um simples mergulho na água que nos transformaria moralmente, espiritualmente, mas é uma maneira material das pessoas sentirem essa mudança, essa renovação. E prossegue Kardec, lembrando que Jó colocou: tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. E ele coloca: a versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. O nosso codificador Allan Kardec coloca: se é possível ser mais claro ainda, a versão da igreja grega é mais explícita ainda. Então, o que a igreja colocou? A versão da igreja grega: acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Então, está claríssimo isso. Se porventura alguém que está nos acompanhando esta noite ainda tem alguma dúvida com relação à possibilidade de nós desencarnarmos, morrermos, o nosso corpo perecer, o nosso corpo virar pó e o nosso espírito voltar muitas e muitas vezes, e às vezes em função do aprendizado. Mas eu aprendi. Eu não aprendi isso na religião que eu frequentava, e agora o Espiritismo fala sobre isso. Eu acho isso muito estranho. Vejam, está muito, muito, muito claro. E Kardec continua: isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra, ele coloca, lembrando o que Jó diz: nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação, aquela transformação, porque Jó, o livro de Jó, é relatando todo o sofrimento dele, todo o desafio que ele enfrentou, todo o teste que ele passou. Deus foi testando ele o máximo que ele podia para ver se Jó ia se revoltar, mas Jó foi perdendo tudo, mas sempre ali, confiante. Jó, diz Kardec, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Então, ele estava resignado. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar.
Então, amigos, vejam que passagem interessante. Capítulo 4, dos itens 14 e 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de nós prosseguirmos, eu me lembrei de André Luiz, me lembrei dos livros do Espírito André Luiz, e aí eu lembrei que vai ter agora o Nosso Lar 2, estreia quinta-feira. Nós aqui já compramos o nosso convite, o nosso ingresso, para, com as bênçãos de Deus, estarmos lá em Campinas, 2 horas da tarde, assistindo o Nosso Lar, os mensageiros. Então, eu acho que todos nós, espíritas, devemos aproveitar, prestigiar esse momento, divulgar, convidar os amigos, convidar a família. Quando teve a estreia do Nosso Lar, olha quantos anos, foi em 2010. Nós fomos um grupo aqui de Olambra, foi fechado um cinema lá em Campinas e nós fomos assistir a pré-estreia do Nosso Lar. Então, amigos, vamos não deixar esquecer. A Rita disse, eu vou assistir também. Então, vamos convidar os amigos, a família. Quem sabe, né? A gente, com isso, consegue lotar os cinemas. Vai ser um momento glorioso e, com certeza, de muito aprendizado. E nesses encontros, assim, quem estava lá, disseram que, nossa, é lotado de espíritas também assistindo. Vejam que coisa maravilhosa. Então, aproveitando, cumprimentando aqui a nossa querida Sueli Reis, vou cumprimentar do início de novo, para não me perder, José Roberto, o Geraldo Rodrigues, a Sueli, a Marli Oliveira, a Mariana Fosati, Marta Verso Rosa, quem mais que está aqui conosco? A Regina, a Dona Adélia, a Ilzinha Porto, a Rita, a Tassimara. Amigos, somos uma pequena família, mas que estamos sempre reunidos. Isso é muito bom, porque o Espiritismo, o trabalho do Espiritismo, como diz a Federação Espírita Brasileira, é um trabalho de formiguinha. Então, nós vamos, como aquelas formiguinhas laboriosas, levando a mensagem e tocando os corações de muitos que precisam. Coloque seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Nós vamos fazer agora a nossa prece final. Boa noite, Eli Evi. Boa noite, que bom você aqui. Então, coloque a sua água, enquanto aqueles que ainda não colocaram vão providenciar, aproveitando para lembrar, amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra semanal às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram. E na terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho pelo Facebook, pelo Instagram, e com as bênçãos de Deus pretendemos, depois do Carnaval, nas quartas-feiras, iniciarmos o nosso curso de Espiritismo. Então, já agendem aí quarta-feira, deixa a quarta-feira livre para vocês poderem participar do nosso curso de Espiritismo pelo Facebook, pelo Instagram. Vou tomar aqui um pouquinho de água. Lembrando que na terça-feira nós também temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, não é ao vivo a reunião de vibração, é à distância, toda terça-feira, logo após o estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é de 8 às 8h30 da noite, horário de Brasília. E a reunião de vibração também, de 8h30 às 9h30 da noite, toda terça-feira, horário de Brasília, para que não haja dúvidas. Então, convido todos vocês, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que estão conosco nesta noite e que sentem uma necessidade maior, sintam-se confiantes, abram seus corações, com a certeza que os benfeitores amigos estarão a postos para auxiliar.
mas aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos agora fazer uma grande rede de doação. Vamos doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários divinos, se utilizando de nós, do nosso magnetismo, das nossas vibrações, do nosso amor, vão beneficiar a outros que neste momento necessitam. E nós pedimos aos emissários que fazem parte da nossa casa, aos governadores espirituais de todas as nações, que se juntem a nós e que possamos juntos envolvermos o nosso planeta Terra com vibrações de muito amor, de muita paz, de muita cura. Que possamos, unidos aos emissários do bem, vibrarmos com tal intensidade que curemos o nosso planeta, retirando dele todas as sombras, as enfermidades, retirando do nosso orbe toda a violência, toda a maldade, curando o nosso planeta, curando as nossas almas, para que possamos entrar num planeta de regeneração. Porque quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, o teu reino de amor, de bondade, de esperança. Seja feita, Senhor, a tua vontade, e não a nossa. Somos crianças espirituais. Quantas das vezes o que desejamos é a nossa queda, mas tu sabes, Senhor, o que é o melhor para nós. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. O pão material, mas principalmente o pão espiritual que alimenta as nossas almas. Perdoai, Senhor. Perdoai as nossas dívidas. Somos espíritos endividados, equivocados, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, para progredir, para evoluir. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aos nossos devedores, aqueles que nos prejudicaram, que nos injuriaram, que nos tiraram, muitas das vezes, a própria vida. Ensina-nos, Senhor, a perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Dá-nos a força, a perseverança, a coragem, a fé. Mas se tal ocorrer, Senhor, estenda tuas mãos amorosas para nos reerguer. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos principalmente de nós próprios, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da prepotência. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque tu és amor, és bondade, és perfeição. E unidos aos emissários do bem, nós visualizamos o nosso planeta Terra iluminado. A paz se manifesta em todos os recantos. Os lares se harmonizam.
o respeito, a tolerância, o perdão está presente em todos os recantos. Percorremos juntos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Juntos, com os benfeitores, magnetizamos agora as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais. Magnetizamos centros cirúrgicos, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizamos as alimentações e tudo que for possível magnetizar para potencializar os efeitos de cura. Com muita fé, com muita confiança, com muita esperança, entregando aos benfeitores a continuidade desse trabalho. Nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, dirigirmos o nosso pensamento para aquele companheiro mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece o Evangelho de amor. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão operando em benefício de cada um que nos vem ao pensamento. Confiemos no amor do Cristo. Enquanto os benfeitores vão cuidando de cada um que nos vem ao pensamento, nós vamos agora nos colocar receptivos para recebermos essa energia de amor que verte do alto sobre nós. Vamos aproveitar esse momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos em nossos próprios benefícios. Sintamos o amor de Jesus percorrendo todo o nosso ser, a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma.
agradecendo por tudo que recebemos, agradecendo aos benfeitores amigos, aos nossos protetores individuais, anjos guardiães das nossas vidas, agradecendo a cada emissário que, em nome do Cristo, adentrou em nossos lares, agradecendo a Jesus e pedindo ao Mestre Divino que nos auxilie, que abençoe a nossa semana que se inicia, que abençoe esse novo ano que se inicia, que nos conduza sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Com gratidão a Jesus e rogando o seu auxílio para que possamos estar novamente juntos no próximo domingo. Nós vamos encerrando com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, e convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom, queridos amigos. Cumprimentando também aqui o nosso querido Arnaldo Reis, Eudócia. Cumprimentando aqui a Verônica Ananias Silva, Glenn Ramos. Que bom que vocês estão aqui conosco. É uma alegria muito grande. Desejando um ótimo final de domingo. Lembrando mais uma vez que amanhã temos o nosso encontro, a nossa palestra semanal, pelo Facebook, pelo Instagram, às 20 horas, horário de Brasília. Então, vamos juntos espalhar essa sementinha e lembrando para aqueles, principalmente aqueles que às vezes estão chegando pela primeira vez, o nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec no YouTube, mas o nosso é o de Olambra. Então, lembrando a vocês, nós temos mais de 1000 vídeos postados, cursos, palestras, estudos, curso do magnetismo para aprendermos como aplicar o passe magnético. Então, amigos, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Jesus conta conosco. E nós vamos encerrando, passando o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, para quem deseja algum atendimento fraterno, alguma orientação ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Então, anotem aí o número do nosso WhatsApp, o DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Até amanhã, segunda-feira, com as bênçãos de Deus, saúde e paz para todos vocês. Foi muito bom estarmos juntos e despedindo aqui dos amigos aqui que estão conosco pelo Facebook. Um beijo grande para todos vocês. Muita paz.